Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, no vídeo de hoje a gente vai fazer junto esse porta-talher, que é muito prático pra gente levar em bolsa. Quem trabalha, leva marmita, ou então tem filho, precisa levar uma faquinha, uma colher, algo assim, bem prático, bem seguro, ó, fechadinho, com zíper, acabamentinho bacana, muito simples de fazer, costura reta. Tem uma curvinha? Tem, mas é de boa, tá? Facinho de fazer. Então, você quer fazer junto e acompanhar esse passo a passo? Vou tentar fazer o mais real possível para vocês acompanhar cada detalhe que eu vou fazer, ó, por dentro aqui, ó, como que vai ser o acabamento. Então, quer ficar comigo nesse vídeo? Aproveita, o vídeo tá no comecinho, já se inscreve no canal, deixa ativa a notificação aí, curte, comenta, compartilha, manda para alguém, ó, fiz duas opções de estampa. Vamos fazer junto então? Então vamos lá que é facinho. Então vamos lá, ó, bem pouquinho de material, como sempre. E aqui vocês estão vendo dois tecidos. Eu poderia fazer um frente e verso, mas eu vou fazer de uma cor só nessa estampa, né? Só numa estampa e o outro só nessa daqui. Que eu acho mais prático, mais rápido, que eu já deixei cortado assim. Só que esse daqui eu deixei e não vou costurar agora, por quê? Na verdade, eu deixei aqui pra mostrar pra vocês que como a gente vai usar o zíper pela metade, se eu não fizer outra peça, a outra metade do zíper, eu acabo perdendo, né? Então, a gente já vai fazer dois para poder aproveitar a situação do zíper. Então, um eu vou deixar pra cá, mostro pra vocês no final do vídeo, e a gente vai montar junto esse daqui, ó. Então, o zíper aqui, eu cortei ele na medida de 70 centímetros, a gente vai separar e usar um lado só. Então, já vamos separar aqui, ó. Um lado só a gente vai separar, e o outro a gente vai colocar no outro depois, que eu vou fazer e mostrar pra vocês. Que ele vai aqui. 70 centímetros é muito? Vai sobrar uma pontinha aqui, tá? Melhor sobrar do que fazer muito justo e depois sofrer para passar o cursor. Então, metade de um zíper na medida de 70 centímetros. Aqui eu cortei 3 pedaços de um mesmo tecido, mas poderia ser a frente de um e o interior de outro, aí fica a critério de vocês, tá? Isso aqui foi realmente retalho, eu tinha uma tira e eu falei, eu vou aproveitar essa tira na medida. Então, aqui tem 18 centímetros por 28. Os 3 tecidos têm a mesma medida, um eu dobrei ao meio, que vai ser aquela parte que a gente vai colocar aqui dentro e poder encaixar os talheres, tá? Tô usando aqui, ó, um estruturador, que é um tecido, eu falo, dublado. As pessoas às vezes falam acoplado. Pra quem nunca viu, é aquele tecidinho que a gente usa pra fazer coisas de cachorro, sabe? Casinha de cachorro, caminha de cachorro. Ele parece que de um lado, ó, ele tem uma esponjinha. E do outro lado, ele é um tecidinho bem, vamos falar assim, bem fraco, tá? Pra você poder identificar, tá vendo, ó? Ele não é grosso, ele é mais fino e ele tem essa espuminha do lado. Estrutura que é uma maravilha. Baratinho, vocês vão achar isso daí fácil. E quem não tem? Faz com TNT, tá? Coloca TNT que também fica legal. Ah, eu só tenho o TNT do mais fino. Coloca 2, 3 camadinhas de TNT. É a mesma medida do tecido aqui, 18 por 28. E uma tirinha de viés, daquele mais grossinho, né? 3,5 ele aberto, ele dá 3,5 centímetros, que a gente vai usar pra fazer o acabamentinho aqui interno, tá? 20 centímetros é o suficiente. Você pode fazer do tecido também. Se tiver um retalhinho de tecido, você pega, corta um pedacinho pra poder fazer o viésinho, que vai ser o acabamento aqui embaixo. Então, agora é só começar a montar e costurar. Então, agora eu vou montando aqui e já vou fazendo pra vocês poderem acompanhar juntinho, ó. Então, esse tecidinho aqui que eu dobrei, ele vai ficar sobreposto na parte interna, certo? Então, eu vou passar uma costura no meio aqui, fazendo uma divisão. Então, eu venho com a mão mesmo, dobro aqui, dou uma vincada pra poder ver onde que vai ser o meio. A minha linha aqui já tá vermelha. E agora, a gente posiciona aqui na máquina e vem com a costura aqui reto. Aqui. Vai ficar aqui, depois eu corto o excesso das linhas. Então, vai ficar com uma divisão aqui. Quem quer fazer mais uma divisão, dá pra fazer também. No meu caso aqui, eu vou preferir não fazer, porque pode ser que eu queira colocar algum guardanapinho, né? Alguma outra coisa, de repente, alguma coisa de temperinho que seja mais grossinho, então eu não vou fazer divisão. Vou deixar só uma divisão no meio mesmo. Aí, nessa hora aqui, a gente vai fazer o cantinho arredondado. Quem quiser fazer quadrado, pode? Pode, fica a critério de cada um. Eu prefiro fazer ele mais arredondadinho, que vai ficar mais bonitinho. Então, é assim, ó, quem tem essa régua aqui, faz com a régua, tá? Você pode virar no avesso, pra não riscar o tecido aqui na frente, e usa essa parte mais arredondada, vem aqui, posiciona de um lado, risca. Aí, na hora de cortar, você dobra no meio, certinho, né? E corta. Mas,
Olha só, pra quem não tem a régua, não tem com o que cortar, eu vou fazer pra vocês aqui, ó. Aí esse lado aqui tá riscado, tá vendo? Eu vou cortar desse lado aqui, ó, pra vocês verem como eu faço sem molde, sem tesoura, sem nada. Então, o nosso meio do tecidinho, que tá a divisão, tá aqui. Então, eu não vou chegar até aqui, eu vou vir aqui mais ou menos, ó. Então, eu pego aqui, seguro, venho arredondando aqui, ó, e entro o tanto que eu acho que vai ser um tanto suficiente pra fazer a curva que eu quero. Ó, só isso, tá? Ó, ficou quase que na marca, tá vendo? Então, se eu não usasse a marcação, daria tranquilo. Quem quer deixar mais cavado, né, dá pra fazer também. Vamos fazer um pouquinho mais, então, ó. Então, aqui, tá dobrado de novo no meio. Então, aqui a gente tira um pouco essa parte curva. Aí, eu venho aqui, ó, e entro um pouco mais, tá? Aí, você vai ajustando de acordo com o que você gosta de fazer aí, tá? Então, fez isso, abre lá, ó. Tá vendo? Ele ficou um pouco mais pontudo. Tá ótimo, perfeito. O que a gente vai fazer agora? Colocar o zíper, tá? E depois a gente coloca a parte de cima, que é a parte de fora, na verdade, e o tecido lá pra estruturar. Como que a gente vai fazer isso? Poderia fazer já, de cara, um sanduíche, colocar o zíper, o outro tecido, né, e já colocar assim em cima? Poderia, mas pra gente que, né, vamos falar que a gente não tem prática. Ninguém sabe fazer, então vamos do mais fácil. Claro que todo mundo vai saber, eu sei que vocês sabem, mas vamos devagarzinho para todo mundo acompanhando passo a passo. Então, eu vou pegar o zíper com a parte da garrinha para baixo, essa partinha do avesso para cima, tá? E vou colocar aqui assim, ó, posicionar aqui, e vou passar uma costura na volta, no contorno. Quem quiser alfinetar, alfineta, deixa um pedacinho aqui, tá? E vai fazendo o contorno todo. Quem acha mais fácil alfinetar, pode alfinetar. Se não, vai ajeitando na máquina. Eu vou preferir ir ajeitando lá na máquina. Então, é só posicionar o final do zíper no final do tecido, pra você poder ter uma margem. E aí, depois, é só ir seguindo e acompanhando. Vamos costurar aqui que a gente já vai ver. Vou colocar mais perto. Ó, então, aqui posicionei mais perto. Então, o tecido, o zíper com a parte da garrinha pra baixo, tá? Então, a gente faz a pontinha do zíper, deixa um pedacinho mais pra cima, vem aqui, e é só dar um retrocesso e vem acompanhando. Como a peça é pequenininha, ó, você vai acertando com a mão, vai virando o tecido, que ele vai sozinho se encaminhando. Ah, mas não vai ficar, tá? Vai devagarzinho, vai dando uns pontinhos, ponto a ponto, se for preciso, e aí você vai ajeitando que ele vai, tá? Então, vem, ó, vem fazendo a curva que ele vai indo. Ajeita aqui, que agora é reto, e vem reto. Ó, ficou assim, tá vendo? Um bolsinho, outro bolsinho, o zíper tá aqui. E agora, ó, em cima, tá vendo? E agora, a gente vai fazer a parte do outro tecido com o nosso estruturador, né? Tá aqui, ó, o outro tecido, que poderia ser TNT, né? E o outro tecido. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Nós vamos pegar a frente desse daqui, virar esse daqui, que tá com o zíper, de frente pra ele. Vem aqui. Como os dois são exatamente do mesmo tamanho, você vai posicionar assim, ó, frente com frente. Quem quiser colocar alfinete, coloca. Quem achar que vai na segurança de não ter alfinete, pode ir também. Eu vou colocar, tá? Colocar uns 2, 3 aqui, pra poder prender. Vocês coloquem aí quantos vocês acharem necessário. Por que você vai colocar frente com frente? Porque a gente vai pegar, virar aqui, e a gente vai passar uma costura exatamente em cima de onde a gente fez a outra, fixando o zíper. Tá? Porque aí não vai ter erro. Você vai costurar em cima do mesmo lugar o zíper. Se ele sair assim pra fora, tá vendo, ó? Você ajeita ele aqui pra dentro, vem com a costura em cima da outra costura, que vai dar certinho. Vamos lá costurar. Posiciona lá, dá um retrocesso, quem quer, quem tem esse recurso na máquina, quem não tem problema, vai reto, tá? E vem em cima da mesma costura. Não vai ter segredo, ó. Vem ajeitando se for preciso. Se o zíper sair do lugar assim, ó, você coloca ele pra dentro, né? E vem. Só vai, gente. Costura reta, não tem segredo. Ah, mas tem a curva. Mas a curva a gente já fez. Agora, a gente só tá guiando por cima, ó, tá?
E uma coisa que eu sempre falo, não se preocupa com a peça 100% linda, maravilhosa em acabamento. É artesanal, gente. A gente tá fazendo uma coisa manual, não é industrial, não é em escala industrial, tá? Então, fica tranquilo. Ah, vai dar um defeitinho? Na próxima você corrige. É pra isso que precisa treinar, tá? Quanto mais você faz, melhor vai ficando. Tira o alfinete e vamos desvirar agora. Antes de desvirar, a gente vai fazer, vamos cortar aqui, ó, o excesso que a gente cortou a curva só de um lado e não fez a curva do outro, tá? Vamos cortar aqui. Precisa? Ah, precisa. Se não quiser, não precisa também não, tá? Vai ficar interno. Mas pra virar, facilita. Ah, quem quer fazer os piques aqui pode fazer, aí fica a critério de cada um. Não vou fazer não, que eu acho que não vai ter necessidade, ele vai virar tranquilo, tá? Então, a gente coloca a mão aqui por dentro, puxou, puxou, ajeita. Tá quase, hein, gente? Ó, você vê que é simples, simples, ó. Dá pra ver aqui, ó. Ó, o nosso zíper ficou redondinho aqui. Essa parte vai ser a parte de fora. Essa parte, a parte do bolsinho, a parte interna. E agora a gente vai fazer o seguinte: juntar um lado com o outro aqui, pra poder passar o cursor, certo? Certo. Só que a gente primeiro vai fazer uma costurinha aqui, ó, de acabamento, tá? Um press-pontinho pra poder ficar bonitinho. Ó, então a costurinha é assim, ó. Só coloca aqui na máquina, vem aqui, ó, bem pertinho. Esse pezinho aqui é de colocar zíper, gente, mas na verdade eu coloquei porque eu coloquei aqui. Pode ser com o pezinho normal mesmo, tá? É só você posicionar aqui, né, um pouquinho pra cá, pra poder ficar numa distância aqui que dê pra poder, né, pegar o tecido. E aí você vem com a costurinha aqui. Por que que precisa fazer isso aqui? Porque senão, na hora que você for passar o cursor, o tecido pode ficar enroscando. Então, para facilitar, não ter reclamação, se você for fazer para vender, então já faz a costurinha aqui, ó, que vai ficar melhor acabado e vai ficar melhor para poder também na hora de subir e descer o zíper. Então, vem devagarzinho, faz a curvinha, tá? Não precisa ter pressa, vem devagar. É costura reta, mas tem a curva, mas é reta. Gente, não vai ter segredo, ó. Vem aqui, tá? Tá dando pra ver, né? E aí, ó, aqui já vai pegar a linha retona de novo, ó. Tá? Isso aqui é ótimo pra levar, pra quem dá aula. Assim como eu, vai pra escola, precisa às vezes pra levar um lanche, levar um garfo, levar uma faca. Ótimo, gente. Pra quem tem filho, precisa sair, levar um lanchinho. Ótimo também. Ó, dá pra ver, ó? Fiz bem na cor vermelha, talvez não dê nem pra ver. Mas ficou aqui, ó, pertinho, tá? E agora sim a gente passa o cursor. Ó, então aqui o cursor, você pode comprar aqueles bonitinhos, decorado. Esse aqui é simples, tá? Não tem detalhe nenhum, não. E como que a gente passa? Ó, o meio tá aqui, certo? Dobra no meio, certinho. E aí, como que eu sei qual que é o meio? Pega aqui, ó, costura com costura, alinha aqui, e aqui vai tá certo. Deu pra ver, ó? Costura com costura, encosta aqui, ó, a costura do bolsinho, pra poder ficar certinho. Feito isso, o nosso zíper aqui, eu, pra facilitar, gosto de fazer assim, ó. Pego as duas pontas, uma vai estar maior, eu corto um pedaço aqui, pra poder ter onde segurar. Então, aqui, ó, cortei um pedacinho, eu coloco o cursor de um lado, mas às vezes você tem aí aquele passador de cursor que facilita, né? Então, eu não tenho aqui, eu costumo fazer na mão mesmo, então eu passo de um lado, pego o outro, encaixo aqui e venho pra cá. E ele vai. Às vezes não vai de primeira. Às vezes o cursor tem defeito, tá? Então, você... Ah, mas não tem, ó. Tá vendo? Coloquei, agora vai. E aí, você... Tchum, fechou, tá? Tem que ficar fechado pro lado da ponta. Não tem como você colocar pra deixar fechado aqui, tá? Então, fechei. Vou abrir um pouco. Porque eu vou ter que fazer o seguinte. Virar. E a gente vai fazer o acabamento aqui. Você vê que o meu sobrou um pedaço? Eu vou cortar, tá? Então, eu vou cortar esse pedaço, pra ele poder ficar retinho. Então, o meu tá bem aqui, ó. Eu vou cortar aqui e fazer o acabamento. Pode ser por fora, pode ser por dentro. Eu vou fazer por dentro pra poder ficar bonitinho. Então, corta esse pedaço. Segura aqui. Corta aqui o excesso, que agora já tá com o cursor. Cortou, descarta. E aí, a gente segura aqui pra não soltar. E vamos virar pro lado de dentro, que é onde a gente vai fazer o acabamentinho aqui. Acerta. Aqui. E aí, quem vai fazer com viés, fecha com viés aqui.
Quem vai fazer com tecidinho, mesma coisa, faz o acabamentinho, porque ele vai ficar assim, certo? Fechadinho assim. Então, a gente vai fazer o acabamentinho aqui. Poderia fazer aqui no meio? Poderia. Mas na hora de fazer e ficar, ó, não vai ficar bacana. Então, o certo desse modelinho é fechar aqui, tá? Nós vamos fazer o fechamento aqui. Ó, pedi pra deixar 20 centímetros de viés, pode deixar metade, tá? 10 é o suficiente. A gente vai fazer assim, ó, colocar o viés com essa partezinha aqui, ó, ela vem dobrada, a gente deixa aberta, posiciona aqui, ó, e vem e passa uma costura bem aqui na dobrinha. Assim, ó. Vem aqui, coloca aqui, assim. No começo você pode dar um retrocesso e vem até o finalzinho aqui do tecido. Aí tira, corta a linha. Deixa só mais um pedacinho aqui, tá? Não precisa muita coisa, não. Vamos tirar metade. Aí, a gente vem com essa parte aqui, ó, vira e vem pra cá e vai fazer essa costura aqui, tá? A gente costura aqui em cima. Só que a gente vai dar um acabamentinho assim, ó. Essa ponta que sobrou, dobra aqui pra dentro. E eu dou sempre uma preguinha aqui, pra não sobrar na hora de virar. E aí, eu dobro. Aí, ficou assim o cantinho. Aí, eu coloco na máquina. E aí, sim, dá um retrocesso. E vem até o finalzinho aqui. Ajeita, né? E aqui a mesma coisa. Dobra pra dentro. Eu faço uma preguinha pra não sobrar. Aqui pra fora, porque se eu deixar reto, ó, vai sobrar uma ponta assim. Então, dá uma preguinha, alinha, mas dá uma preguinha. E aí, vem pra cá assim, ó. Desse jeitinho, aí fica certinho. E continua a costura, que aqui é bem pouquinho. Vem devagar, porque vai ter o zíper. Então, vai ser uma camadinha mais grossa. E aí, só cortar pra cá. Cortar o excesso aqui e a gente desvirar. Então, ó, o acabamento por dentro vai ser esse aqui, tá? Aqui vai estar os bolsinhos. E aí, a gente vira pra cá. Empurra certinho aqui, ó. Pra ficar retinho. Tem uma linha aqui. E aí, sim, ó. Fechamos. E aí, ficou assim, ó. Separei aqui até uns talheres pra poder mostrar pra vocês, ó. O zíper até no final, com o fechamento aqui pra cima. Aí, você abre aqui e vai ter a divisão aqui no meio. Você pode colocar um garfo e a faca de um lado e uma colherzinha do outro. Ou você pode colocar tudo de um lado só, né? Pra poder depois colocar aqui do lado um outro guardanapinho, porque vai caber certinho, ó. Tá vendo? Você pode colocar um guardanapinho aqui, ou um temperinho, um salzinho. E aí, você fechou. Ó, tá vendo? Ela fica na medida de aproximadamente, ó, 8 aqui na largura por 26 mais ou menos aqui, tá? Então, não ocupa muito espaço, você coloca na bolsa tranquilo. E aí, eu fiz essa que a gente fez junto. Então, você abriu aqui, tirou, e eu fiz essa estampinha aqui, que foi aquela que eu mostrei pra vocês no início, por conta de aproveitar o outro lado do nosso zíper aqui, tá? Então, é a mesma coisa, mesmo tamanho. Fica atento ao tamanho da sua faca. Às vezes, você tem uma faca menor, você quer fazer um tamanho menor, mede pela faca, tá? E vai baseando mais ou menos no garfo que você tem. Pode ser menor, pode ser aqueles mais infantil, pra você levar na bolsa do bebê ou na bolsa das crianças, tá? Ó. Vai ficar assim. Gostaram, gente? Você viu como é fácil? Tudo reto, pouquíssimo material. E foi esse o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, manda para alguém que pode fazer para você. Faz, presenteia. É muito útil, muito prático, higiênico, né, gente? Que a gente, às vezes, precisa de algum lugar para poder acomodar. Você pode usar isso aqui até, sabe como o quê? Como uma bolsinha de kit bucal. Colocar uma pasta de dente, uma escova de dente, né? E usar, fazer as adaptações aí que você precisa fazer em questão de comprimento, largura. Mas eu acredito que nessa medida vai dar certinho também, tá bom? Então, foi esse nosso porta-talher. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, pessoal. Um beijão!